Olá, meu amigo e minha amiga, aqui quem vos fala é Bruno Faria, ou Primo Duro. Hoje eu vou falar a respeito de uma coisa muito importante que poucas pessoas têm o hábito de fazer isso, que é o quê? Criar uma reserva de emergência. Primeiramente, você sabe o que é isso? Então, dependendo do tipo de trabalhador que você é um valor que você tem que ter em caixa para poder ser sacado e utilizado de maneira rápida e que deve equivaler a pelo menos 6 meses dos gastos essenciais que você precisa de ter para poder tocar a sua vida. Então, quando você for fazer ali a soma dos valores essenciais, como por exemplo água, luz, telefone, alimentação, aluguel, condomínio, gastos com transporte, pega tudo isso, multiplica esse valor por 6 e tenha pelo menos 6 vezes esse valor dos gastos essenciais guardados ou em uma poupança ou então em alguma conta de CDB, de liquidez diária, enfim, para que caso ocorra algum imprevisto, e imprevistos acontecem, vocês tenham a possibilidade de recorrer a essa reserva para poder resolver o problema e talvez não precisar de um empréstimo com juros um pouco mais caros, tá bom? Mas essa regra ela é muito curiosa porque ela incide de maneira diferente nas pessoas. Por quê? Se você é um trabalhador assalariado, CLT, né, o qual vai ter direito ao seguro-desemprego se acaso for mandado embora, a sua reserva de emergência, por exemplo, pode ser calculada com mais ou menos 6 vezes o valor dos seus gastos essenciais mensais. Por outro lado, se você é autônomo, aí a conta já muda um pouquinho. Por quê? Se você é um vendedor autônomo, pode ter mês que você venda bem, que você receba comissões boas, e pode ter meses seguidos que as coisas não saiam tão bem assim. Então, o recomendado é que você tenha pelo menos 12 vezes o gasto básico mensal guardados ali à sua disposição. Agora, se por outro lado você é dono do próprio negócio e é necessário ter um capital de giro para poder movimentar, para poder arcar com os custos, para poder comprar matérias-primas, enfim, para outras coisas, e que o que você precisa tem custos variáveis, aí, meu caro, é importante você aumentar sua reserva de emergência para em torno de 18 vezes o custo mensal da sua vida, ou seja, o custo mensal da sua vida durante 1 ano e meio, ou até mesmo 20 ou 24 vezes, que seria, né, aproximadamente 2 anos. Pensem aqui comigo. Quem de nós, por exemplo, se fôssemos autônomos, imaginemos ali que estivéssemos em janeiro de 2020, antes de a pandemia pelo Covid-19 estourar, e nós fôssemos um dono de um restaurante com a reserva de emergência para 2 anos e um dono de restaurante sem reserva de emergência para 2 anos. Vocês conseguem compreender, por exemplo, que aquele que não tem a reserva quebraria durante a pandemia e que o outro, mesmo que com alguns apertos, com alguns ajustes, conseguiria segurar o básico de sua vida, pelo menos durante os 2 anos mais complicados da pandemia, 2020, 2021, às vezes até o começo de 2022? Pois então, é por isso que eu falo com vocês. Imprevistos acontecem, por mais que a gente se previna bastante. E dependendo do que a gente faz, da nossa renda, ter essa reserva, que pode ser ou o equivalente a 6 meses do nosso custo de vida total,
ou dependendo do que fazemos, de 1 a 2 anos, é aquilo que é necessário para que sobrevivamos a situações inesperadas e muitas vezes graves, sem necessariamente precisar de recorrer a um empréstimo de emergência que vai vir com custos muito mais caros. Então, é essa a dica que eu deixo para vocês hoje. Façam, a partir de agora, a reserva de emergência de vocês. Mesmo que vocês não consigam fazer no primeiro, no segundo mês, mas comecem. No final do ano, muito possivelmente, vocês terão uma economia, uma poupança um pouquinho melhor se você começar, mesmo que com pouco, agora, tá bom? Se acharam esse vídeo interessante, curtem, compartilhem e se inscrevam aqui no canal, tá bom? Um abraço e até a próxima.